Na última sexta-feira, os telespectadores dos Estados Unidos viram o último episódio de Smallville, uma série que contava a juventude do Superman, um dos maiores heróis de todos os tempos. Para falar um pouquinho do final, nós estamos com um dos maiores e uma das pessoas que mais entende desse personagem é o Fábio Marques, que tem blog, tem site, que repercute aqui lá nos Estados Unidos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Mafia. Boa noite, pessoal da Best Radio. Deixa eu te perguntar, a audiência do Smallville era dividida em dois tipos de pessoas. As que gostavam do personagem Super-Homem e as que gostavam do seriado em si. Você acha que o final agradou essas duas pessoas? Bom, pelo que repercutiu sexta-feira, no fim de semana, foi um pouco dos dois. A galera que curte quadrinhos, que curte o Super-Homem, que acompanha mais por causa do personagem da DC, gostou de muita coisa e desgostou de uma porrada de outras coisas. E a galera que curte a série achou algumas coisas também que não pegaram bem, porque tentaram aproximar muito dos quadrinhos e não foi tão legal, né? Você que preenche essas duas vertentes dos fãs, o que você achou do final? Sem entregar o final para as pessoas que ainda não viram. Tentar não falar spoiler nenhum aqui. O final foi legal, tinha tudo que precisava ter e ele virou o Super-Homem, vai virar o Super-Homem, virou o Super-Homem. Eu acho que a gente pode contar, não vai nenhuma trama do seriado, a gente pode contar como é que foi a última cena, que todo mundo sabia que no final os produtores, desde o começo, falaram que ele ia virar o Super-Homem na última cena. Você que viu, escrever para os nossos ouvintes? Bom, a última cena, eu quando vi, pulei da cadeira, tá tudo mó barato. A última cena, o Clark, o Tom Welling do Smallville, né, sai no telhado do Diário Planeta, abre a roupa, entra o tema do filme Super-Homem, do John Williams, que tá tocando de fundo, que qualquer fã do Super-Homem ou qualquer pessoa que curte cinema gosta da trilha. A trilha foi indicada pro Oscar na época. Ele abre, aparece a roupa do Super-Homem finalmente, o símbolo, e a série acaba, entendeu? Mas é bem climático. Muita gente reclamou que a série enrolou para fazer isso, mas a gente sabe que a ideia da série não era isso, não era mostrar o Super-Homem, era mostrar o Clark, o que ele passou para virar o Super-Homem. Você acha que, no final das contas, um balanço final, ele ficou mais próximo do filme do Richard Donner, do quadrinho, ou ele criou uma mitologia só dele? Putz, eu tava até pensando nisso outro dia. Eu acho que é uma mistura de tudo. Ele até influenciou os quadrinhos, né? Mudou muita coisa em 10 anos. Em 10 anos, a série fez um sucesso tão grande numa certa época que mudou até os quadrinhos. E muitos elementos que eram antigos do Super-Homem, que não estavam nos quadrinhos, voltaram por causa do Smallville. E a série em si é um mix de tudo, né? O último episódio, que na verdade são 2 episódios, tem elementos dos quadrinhos, tem elementos dos quadrinhos antigos, dos filmes, até de seriados e desenhos animados, tem um monte de referência lá misturada. Engraçado que o Super-Homem, em todas as mídias dele, desde o programa de rádio, passando pela peça da Broadway, os quadrinhos, sempre incorporou coisas da mitologia do herói, né? Pouca gente sabe, no começo ele não voava, né? Ele não voava. A Kryptonita, até, Mafia, não sei se você lembra, quando uma vez a gente fez um debate sobre o Super-Homem, a Kryptonita apareceu no rádio, porque o ator que fazia o Super-Homem queria umas férias. Aí inventaram a Kryptonita, e a Kryptonita foi pros quadrinhos. Depois, ele voou primeiro no cinema, num seriado de desenho animado dos irmãos Fleischer. E o Super-Homem sempre teve isso, de pegar das outras mídias. E os quadrinhos atuais estão com muitas coisas do Smallville. Perfeito. Acho que o Júlio tem uma pergunta, Fábio.
Oi, Fábio, boa noite, antes de qualquer coisa, né? Eu queria só que você comentasse um pouco sobre o processo judicial. O processo judicial que a família dos criadores do Superman continua insistindo, né? Explica para as pessoas que não sabem quem criou o Super-Homem, como é que foi tá esse processo todo aí. O Super-Homem foi criado em 1938, né, por dois adolescentes de origem judaica, Jerry Siegel e Joe Shuster, que assim que criaram, como não conseguiam vender o Super-Homem para nenhuma tira de jornal na época, quando venderam para DC, na época National, que era a editora que resolveu publicar, venderam por, acho que $190 na época, e por um contrato de 10 anos escrevendo e desenhando o personagem. Depois que eles venderam e passou uns 10 anos, eles perceberam que a DC fazia muita grana com isso e tentaram processar na época para tentar recuperar o personagem. Perderam. Aí quando a DC, eles estavam na época da Segunda Guerra Mundial, os dois estavam na guerra, lutando na guerra. Chegaram a lutar na guerra. O Jerry Siegel chegou aí pra Europa pra lutar na guerra. O Joe Shuster, que tinha um problema, que é o desenhista, né? O Joe Shuster, que tinha um problema de visão, na verdade não foi pra guerra, mas ficou alistado dentro dos Estados Unidos. E aí a DC lançou o Superboy, que é o Super-Homem novo, né? Aí eles processaram a DC. Nesse processo lá atrás, eles ganharam e dividiram os direitos do Superboy durante muitos anos. Um pouco depois desse processo lá atrás, em 1948, eles foram mandados embora da DC, não podiam mais trabalhar, e amargaram aí uns 30 anos de esquecimento. Desculpa, Fábio, qual dos dois que morreu na miséria mesmo? Na verdade, assim, o Joe Shuster, que é o desenhista, morreu morando na casa de um irmão, muito pobre. O Jerry Siegel, em 78, na época do filme do Richard Donner, conseguiu, com a ajuda do Neil Adams, que era um desenhista, de muita gente, conseguiu uma pensão da Warner, da DC e da Warner, para os dois, mas o Joe Shuster realmente morreu na miséria. E como é que está o processo hoje? O processo hoje até teve uma reviravolta há pouco tempo, porque a esposa do Jerry Siegel, que para muitos e para o próprio Jerry Siegel era a Lois, realmente, né, o modelo da Lois, musa inspiradora, ela morreu também, ela faz acho que uns meses agora, uns 3 meses, e o processo está meio parado. Eles tinham ganho realmente, por exemplo, os direitos do Superboy, há pouco tempo atrás, acho que tem uns 2, 3 anos, eles ganharam. Na verdade é só o Siegel, porque o Shuster não é casado, não tem filhos, mas tem um sobrinho que também está querendo brigar, mas não sei se pode legalmente. Então o processo está no meio. O lance é que o que existe no direito autoral americano é que depois de não sei quantos anos eles têm direito de pedir o direito de volta. Do Super-Homem era em 94 a 99, tinha uma janela. Eles pediram, então nesse período, a partir de 99, eles têm que receber uma grana de filmes, do Smallville, seriados, desenhos animados. E a Warner está produzindo um novo filme do Superman. A Warner tem que produzir até 2013. Isso que eu queria explicar. Por que tem esse tempo, essa urgência? Muita gente acha que assim, se não produzir, a Warner perde o direito do Super-Homem. Não é assim. Se não produzir, a família do Jerry Siegel e a família do Joe Shuster pode processar por perda de lucro, por não ter aproveitado o personagem nesse período. Então eles podem processar por um lucro estimado, um lucro presumido que a Warner poderia produzir um filme e ganhar essa grana. Na verdade a Warner não está produzindo o filme por isso, né? A Warner está produzindo o filme porque a Marvel tem uma porrada de filme ganhando muito dinheiro e tem que ser feito um filme do Super-Homem no nível do Cavaleiro das Trevas, Batman Begins.
Fala, Fábio, Júlio. eu tenho uma pergunta, não sei se você conhece, é um livro Do Pique. É um livro do Brad Meltzer, chamado O Livro das Mentiras. Isso. Ele faz um paralelo com a morte não esclarecida do Jerry Siegel. Se você conhece esse livro. É o dia da morte do pai do Jerry Siegel. Isso, o pai do Jerry Siegel, verdade. O pai do Jerry Siegel foi assassinado. O Brad Meltzer ama o Super-Homem, ama o Siegel Shuster. Então ele fez um link entre a história de Caim e Abel e o que pode ter sido influência da morte do pai do Siegel na criação do Super-Homem. O livro é bem interessante, é meio viajante, mas é bem interessante. Falando de livro, eu que te conheço um pouco mais a fundo, você já tem ideia de quanto material do Super-Homem você tem em casa? Minha esposa aqui não ouça aqui, mas... É isso que eu tô preocupado. Assim. Deve ter uns... É que assim, eu só tenho praticamente agora Super-Homem. Eu dei uma parada com o resto. Mas deve ter uns 3.000 gibis, todos os seriados, todos os Smallville, todos os filmes, em várias versões. Fábio, e fala pra quem estiver ouvindo, que gosta do personagem, quiser saber mais, a gente, se pudesse, ficava aqui a noite inteira conversando, que tem muito assunto do Superman. Como é que ele te acha? Como é que ele entra em contato com você? Eu tinha um site que era o superhomem.com. O domínio ainda é meu, e por enquanto ele manda quem entrar no Super-Homem, homem.com, manda para um blog que eu tenho. Então, quem quiser deixar algum recado, comentário, qualquer coisa, chama por lá. Tem uma pergunta na internet? Não? O que é? Como é que é? É o seu Twitter, Fábio. Tô perguntando na internet. Eu não você tenho tem Twitter. Eu não tenho Twitter. Eu preciso criar. Eu não acredito muito no Twitter. O Twitter é uma mentira? O Twitter é mais um jeito de você ficar pulgado. Tá certo. Ok, Fábio. Muito obrigado. Obrigado um forte você. abraço. E vamos. Ano que vem, quando o filme estrear, no outro ano, você tá mais do que convocado para vir aqui no estúdio. A gente faz um programa só com você, tá bom? O filme, só um parênteses rápido do filme, o filme deve ser baseado naquela história do Mark Waid, que é o Super-Homem Legado das Estrelas, que foi muito baseado em coisas do Smallville. O Júlio, fala aí, Júlio, que você quer rapidinho no pique. No pique. O que você achou da escolha do Henry Cavill como Superman? Bom, tirando o fato que ele é britânico, ele combina com o papel, o rosto, o porte. Espero que ele consiga mudar um pouco o sotaque dele. Tem um sotaque muito forte. Fábio, vamos combinar um negócio? Se no próximo filme do Super-Homem, tudo bem, mas se não tocar essa música, a gente vai pedir o dinheiro de volta no ingresso, né? Eu acho. Do John Williams. Eu acho. Não tá entrando. O Magno hoje não, ele faltou nos ensaios. Tá entrando, aí gente que não ouve aqui no estúdio. Poxa, olha só, pra você que tá ouvindo o Claquete, estou sendo difamado aqui. Brincadeira, eu tô fazendo aqui um trabalho excelente. Magno, boa noite, Magno. Fábio, muito obrigado, boa noite, até a próxima, hein? Até mais, tchau, tchau. Tá certo, a participação aí do Fábio Fábio Marques. Nossa. Aqui Boa no noite, Magno, boa noite. Não, eu quero dizer que é um assunto tão interessante. A gente fica tão entretido aqui ouvindo os especialistas falando, a gente acaba perdendo essas paradas todas. Mas é por isso que a gente faz um rápido intervalinho, curtindo muita música bacana aqui no Claquete. E daqui a pouco a gente volta com mais música, ok?